Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Boa noite você que está nos recebendo hoje na sua casa, né? Nós estamos chegando nessa quarta-feira, como o pessoal está brincando e nós estamos brincando também, né? Quarta-feira é o dia do sofá, né? Então esperamos que você nos receba na sua sala, no seu sofá, né? Hoje nós vamos, eu, o Lupe e o Dom Silvio, né? O Dom Silvio Guterres Dutra é bispo de Vacaria. E hoje ele está participando aqui conosco, vai contar das atividades pastorais ao longo desse ano, que vai ser um ano difícil, né? E perspectivas para as pastorais, mas também vai nos falar sobre a questão das pastorais sociais, né? Que ele é referência no Rio Grande do Sul. Até isso, né? Vamos aprender o que é referência, né? Por que tem um bispo que é referência em algumas áreas, alguns padres que são referência, né? E aqui em Pelotas ele teve uma participação, inclusive, numa Assembleia de Caritas, né, que faz parte das pastorais sociais, e a Caritas, né, até ao longo do dia, a gente foi recebendo mensagens do pessoal dizendo que estavam emocionados, né, que iriam participar, iriam acompanhar a nossa live. Então, sejam todos bem-vindos, que bom que você está conosco, né, nessa quarta-feira, nessa visita especial, né, especialíssima que nós estamos fazendo, né, nós estamos com mais um dos bispos, né, nós já percorremos todos os bispos das nossas dioceses aqui na volta, né? Já conversamos com o Dom Jacinto, já conversamos com o Dom Ricardo, com o Dom Cleonir, né? Conversamos com um padre que foi daqui, que agora é bispo em Montenegro, o Dom Carlos, né? Que todo mundo conhece, o Padre Rômulo, né? Também esse, né? Nos acompanhou, né? E a gente foi andando, né? Nós estamos quase completando um ano de partilhando, né? Partilhando com você, né, com certeza. E aí vocês vão reparar que já começaram a chegar os cumprimentos, né? O Antônio Carlos Lopes Ribeiro está cumprimentando, a mamãe do Lupe, a dona Marilane Scher dos Santos, está dando boa noite, sejam bem-vindos, obrigado, dona Marilane. Jane Cristina Nebel, boa noite, Lupe, Manuel e Dom Silvio. Jandina Correia, boa noite, paz e bem. Não, olha, nós já temos uns quantos. Leonice Camacho, minha mana, boa noite a todos, abraços amigos. Eliane Silva Santana, boa noite, tudo de bom, feliz com vocês na minha casa, na paz de Cristo. Giselda Costa Galho, boa noite, Dom Silvio, seja bem-vindo. Lupe Manuel também. Roselane Franco, boa noite a todos. E nós vamos, ao longo do programa, ler todas as mensagens como nós fazemos sempre. Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Boa noite, Dom Silvio. Muito obrigado pela presença e participação do senhor conosco. Vou aproveitar e pedir, né, que o pessoal possa compartilhar a nossa live, né, deixar nos comentários também de onde estão nos assistindo, para que a gente possa ir, né, saudando no decorrer dessa uma hora que nós temos aí na companhia de todos vocês. Que bom. Boa noite, Dom Silvio. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, Lupe. Boa noite, povo de Pelotas e todos os demais que nos acompanham. Prazer muito grande estar aqui. Depois, oportunamente, eu vou dar mais algumas razões, além do convite que o Lupe me fez para participar com vocês. Eu tenho outras razões para me alegrar em poder estar em Pelotas mais uma vez, somando a outras vezes que eu estive aí em ocasiões muito prazerosas. Bom, pois é. Então, nós tínhamos combinado com o Dom Silvio que ele vai começar nos dizendo, contando um pouco da sua história. Até porque ele é daqui de perto, né? Ele nasceu aqui próximo, em Encruzilhada do Sul. Depois ele fez a sua formação em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né? E depois é que foi para Vacaria. Mas a gente tem um detalhe especial, né? Obviamente. Bom, além dele ser colorado, obviamente, né? Que isso é um bom registro, né? E conta um ponto a mais para ser bispo, né? Assim, né?
é que nem assim, sei lá, uma graça, né, alcançada ser colorado. A gente não fala Nem aqui dos tanto, né? gremistas, Nem tanto. a gente não fala aqui dos gremistas, mas é uma graça. Mas ele é afilhado do Dom Jacinto. E ele estava nos contando que o Dom Jacinto tem uma interação forte com a família dele, né? Porque desde o tempo de formação eles têm uma interação porque o Dom Jacinto acabou sendo um dos seus formadores, né? Conte um pouquinho, Dom Silvio, da sua história e nos conte essa relação com o nosso arcebispo, por favor. Com prazer. Então, como já foi referido, eu nasci no município de Encruzilhada do Sul, sou o 7º de 8 irmãos. Tem uma particularidade no dia do meu nascimento que é interessante, porque eu nasci no dia 6 do mês 6 do ano 66, às 18 horas da tarde. Para completar, só faltou ser uma sexta-feira, foi numa segunda-feira, mas tudo 6. Alguém tinha que nascer nesse dia e coube a mim essa tarefa, né? 6 de 6 de 66. Então, tenho 54 anos, esse ano completo 55. Nasci aí no interior de Encruzilhada do Sul. Quem conhece Encruzilhada, da cidade até onde eu nasci, são 75 quilômetros. Fica mais próximo de Santana da Boa Vista, que é mais perto de vocês aí, ainda do que da própria sede de Encruzilhada. Mas saí com 2 anos de idade. Minha família saiu daí no ano 68 de Encruzilhada, por força da dificuldade de se manter no campo na época. E meu pai ainda, com o 7º filho que tinha nascido, deve ter se assustado com o tanto de comida que ia ter que providenciar. Ele pediu um empréstimo para o Banco do Brasil para poder ampliar as terras e a produção. E, segundo o relato da família, houve uma estiagem dessas alongadas aí, terrível, que fracassou tudo. E eles se decepcionaram muito e ficaram muito preocupados com o futuro. Aí decidiram, como muitos outros na época, vender o que tinham e sair, ir para a cidade para tentar a vida de novo, começar de novo. Foi assim que aconteceu conosco. Saímos de Encruzilhada e fomos para o município de Charqueadas, onde eu cresci na minha infância, adolescência, e na juventude surgiu a vocação. A vocação, ela nasceu também porque uma irmã minha começou a namorar o sobrinho de um padre, o Padre Melo, que é natural de Encruzilhada do Sul também, por coincidência. Hoje está com 90 e poucos anos já, morando em Gravataí, no lar. E a ida dela através desse namoro e a ida dela para a igreja, também me levou para a igreja, porque até os 17 anos eu não participava de nada, na verdade. Lá no interior de Encruzilhada, a gente não tinha a presença do padre, né? O padre Nicolau, que ficou lá há muitos anos, ele frequentava o interior a cada ano e meio, 2 anos. Nós não tínhamos essa relação direta com a instituição, com a paróquia, a não ser quando necessário para um batizado, embora nós também tínhamos a tradição de fazer o batizado em casa, porque não havia o padre disponível na época. Eu fui batizado em casa, meus irmãos todos foram batizados em casa, e depois, quando o padre aparecia, se fazia o rito com o padre também, porque se tinha essa consciência de que precisava do padre. Então, é uma experiência bonita, um pouco distinta da maioria dos padres que são de origem italiana ou alemã, mas eu sempre valorizei muito essa experiência da religião laica, que eu diria assim, de leigos, que existia ali no interior de Encruzilhada e com muitos valores mesmo importantes que eu carrego até hoje comigo. Depois, então, cresci ali em Charqueadas e com 18 anos surgiu a vocação. Mais ou menos no período que eu entrei para a igreja, num círculo bíblico, num grupo de jovens da Pastoral da Juventude, foi também o mesmo momento que a vocação começou a fazer parte das minhas reflexões. E foi tudo muito rápido. Entre a minha entrada na igreja, nos grupos da igreja, e a entrada no seminário não chegaram a 2 anos. Foi bastante um processo muito rápido que me fez pensar muito um tempo que chamado era esse, porque era muito distinto de muitos outros chamados. Mas, felizmente, fui muito ajudado e compreendi que os mistérios de Deus têm caminhos que surpreendem, e a mim foi bastante surpresa esse caminho que Deus resolveu traçar comigo. Me formei, então, na Arquidiocese de Porto Alegre, fiquei padre no ano de 93, já se vão 27 anos, exerci meu ministério em Porto Alegre por todo o tempo, exceto 2 anos que, em nome da Arquidiocese, eu fiz o meu mestrado, estive afastado da diocese, mas depois retornei e continuei trabalhando. Por último, depois de ter passado em paróquias, fui chamado para ser formador no Seminário de Viamão, onde fiquei 5 anos e meio, até
abril de 2018, quando lá em Aparecida, no Santuário de Aparecida, eu participava do Encontro Nacional de Presbíteros, e lá naquele encontro eu recebi a notícia da minha escolha para ser bispo de Vacaria, através de Dom Jaime Spengler, que estava lá também no encontro comigo, ele que me chamou lá num lado do ginásio Padre Vitor, para dizer que precisava muito falar comigo, e a notícia era essa. E desde lá, então, mudou tudo. Disse meu sim, num tempo curto que tive para pensar. Hoje eu entendo esse mistério todo que tem em torno desse chamado da Igreja e de Deus. E estou aqui em Vacaria como bispo, então, oficialmente, desde o dia 5 de agosto de 2018. Já são 2 anos e mais de 6 meses, 2 anos e 7 meses de bispo aqui. Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. E Dom Sim. Jacinto? Tá, se me permite, então, eu vou agora entro na minha relação com Pelotas. Começa um pouco antes da história do Dom Jacinto. Eu tive tios meus morando aí, em Pelotas. Nós tínhamos o hábito na família, temos ainda, de identificar os primos dos nossos pais como nossos tios. E um primo, irmão do meu pai, morou aí por boa parte da vida dele, até o final da vida, morava aí no centro de Pelotas. E as minhas primeiras idas foi em função desse tio que morava aí e que era muito próximo do meu pai. Depois, eu estive aí fazendo missão popular. Então, essa página me fez... Esse convite de vocês me fez rememorar bastante aquela experiência que foi uma das experiências mais bonitas do início do meu ministério. Eu me candidatei para fazer parte das missões populares, fui parar na paróquia Santa Terezinha, das Três Vendas, na comunidade de São Francisco. O padre Boari era o pároco lá, me acolheu muito bem, e uma das experiências belíssimas daqueles dias foi a acolhida, já que vocês me convidaram para entrar na casa das pessoas, eu já estive aí, morando numa casa aí, no bairro Três Ventos, que foi na casa da família Vaz, do seu Adão, da dona Lourdes, do Michael, da Jéssica. Ficamos amicíssimos, foi uma experiência belíssima. Por muito tempo eu consegui frequentar a casa deles depois, voltar aí em Pelotas. Depois da experiência missionária aí, foi no ano 96 ou 7, eu estou um pouquinho com dificuldade de lembrar se foi exatamente 96, mas eu acho que foi 96. Isso. 97? Isso. Foi nesse período aí. E foi tão bonita a experiência, eu me senti tão bem aí, e acho que houve uma sintonia tão grande da comunidade, que logo depois de eu ter passado aí, nós tínhamos a festa da padroeira da paróquia onde eu trabalhava em Porto Alegre, paróquia Santa Ana, e um ônibus de pessoas daí, se organizou um povo aí da São Francisco e lotaram o ônibus e foram na nossa festa lá em Porto Alegre. Foi uma alegria muito grande, né? O povo ter retribuído de alguma forma a visita que eu havia feito aí, eles me fizeram lá também. Então, eu tenho muito carinho pela família. Vi há poucos dias o seu Adão recebendo a vacina, ele era muito ativo aí nas comunicações, na pastoral familiar. Tenho acompanhado um pouco pelas redes sociais o seu Adão. Infelizmente, a dona Lourdes já não está mais conosco. Um casal fantástico, os filhos também. Tenho dívidas afetivas grandes com eles, tenho um carinho muito grande por eles. E chegou, então, ao Dom Jacinto. O Dom Jacinto, como eu falava nos bastidores aí com vocês, quando ainda seminarista em Porto Alegre, ele foi meu formador. E houve uma sintonia muito grande de amizade entre nós, e principalmente um período eu trabalhei com ele na pastoral de final de semana. Ele era formador, morava no seminário e ajudava em Eldorado do Sul, nos finais de semana. E eu ia com ele para Eldorado do Sul. Na época não era paróquia, não tinha estrutura, então nós ficávamos nas famílias também ali em Eldorado, onde eu fiz amizades enormes. E o Dom Jacinto era uma referência muito positiva para mim de padre, de presbítero. E isso também aproximou ele da minha família. Então, até eu ser ordenado presbítero, ele era o padre para tudo lá em casa. Era o padre para casar os meus parentes, era o padre para as festas da família, era o padre para os encontros da família. Até hoje, uma boa parte da minha família tem uma estima muito grande por ele. Ele participou de momentos bons e momentos sofridos também conosco, e eu recordo isso com muito gosto. Então, é um pouco essa trajetória, essa passagem. E também estive aí em função da Caritas, que eu acompanho a Caritas, e a última assembleia com presença física se deu aí em Pelotas. Que bom. Até lembrando, a Paróquia Santa Terezinha é a minha paróquia, onde eu moro aqui em Pelotas, né?
E onde o senhor esteve na comunidade de São Francisco é o bairro Picrespo, né, que naquele tempo, de fato, era o padre Luiz Boari, que hoje está na catedral, está atendendo a paróquia da catedral, né, que era o pároco aqui da Santa Teresinha. E o seu Adão é uma referência, realmente, como o senhor disse, ele sempre gostou da parte de comunicação, fazia programa de rádio, era envolvido com CTG, né? Sim. Agora, infelizmente, né, já não faz mais todas essas atividades, mas, como o senhor disse, né, ele está morando com o Michel, né, e tão bem, graças a Deus também. Que bom. Mas, olha, que bom mesmo. Olha, essas lembranças são muito boas, assim, e o mundo é relativamente pequeno, assim, a gente vai se dando conta que as coisas são bem próximas, né? Roseleine Franco, boa noite a todos. A tia Bia da Silva Ferreira, boa noite, amigos Manuel e Lupe. Seja bem-vindo à nossa casa, Dom Silvio. Armando Alfredo Jekyll, assistindo, abraços. Dona Léa Maria da Fonseca, abençoada noite, Dom Silvio. E a dupla dinâmica, Manuel Jesus e Lupe. Dona Léa, não vai nos chamar de Batman e Robin, né? Porque dupla dinâmica, senão não vale essas brincadeiras, né? Elinir Teixeira, boa noite, paz e bem. Tia Bia, boa noite, Lupe Manuel, seja bem-vindo. Não, já dei, né? Maria Holanda Porto Silva, boa noite, paz e bem. Sueli Laitsky, boa noite, Manuel, Lupe e Dom Silvio, aguardando com muita expectativa essa partilha. Olha, já começou, Sueli, né? Já tivemos uma boa história, assim, um bom envolvimento da história com a nossa história aqui da Diocese. Eliane Silva Santana, eu sou de Pelotas. Oiara Lem, boa noite, turma boa. Boa noite, minha amiga. Que bom que tu participa dessa turma boa, né? Dona Leia, a nossa casa recebe muita paz através do partilhando, além do conhecimento tão importante na nossa caminhada cristã. Bondade sua, né? O que faz o partilhando é a presença de todos vocês, com certeza, Dona Leia. Maria Holanda Porto da Silva, eu sou de Piratini, né? Padre César Augusto Dias Garcia, Padre Jô, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Dom Silvio. Dona Leia, sou da paróquia da Catedral Pelotas. Rogério, que está em Porto Alegre, né? Boa noite, sou da paróquia São José Operário de Nova Petrópolis. Estou sempre que posso acompanhando os amigos e irmãos da Arquidiocese de Pelotas. O Rogério era nosso diácono aqui em Pelotas e depois, por questões familiares, foi morar lá na Grande Porto Alegre, né? Está trabalhando lá, né? Mas está sempre nos acompanhando pelo partilhando. Maria Zaira Nunes Silva, boa noite, queridos amigos, paz e bem. Seja bem-vindo em nossas casas, Dom Silvio. Clésio também cumprimentando, né? E eu vou continuar depois porque tem bastante mensagem chegando. Lupe, por favor. Dom Silvio, e a realidade de Vacaria? Né? Como é que é a diocese? O que o senhor encontrou de diferente de Porto Alegre? Certo. Falo logo de Vacaria, só me permita ainda acrescentar duas coisas sobre Pelotas, porque na fala aí me escaparam dados importantes. Primeiro, aí em Pelotas está atualmente uma irmã franciscana da Penitência e Caridade, irmã Elizabeth Pereira, que tem uma ligação com a minha família. Ela é sobrinha do meu cunhado. Então, através desse cunhado, que era católico, a minha irmã foi conhecê-lo e namorar, foi aí que a nossa vida de igreja começou. Ela tem a ver com isso também. Ela está aí hoje trabalhando em Pelotas. Está nos acompanhando também. Ainda falei com a irmã Elizabeth hoje à tarde. Somos da mesma terra, é um prazer. E também a minha experiência inicial do ministério começou em Camaquã, e ali em Camaquã tinha um fenômeno que a gente ficava bravo com Pelotas, mas entendíamos a razão. Os jovens, dos grupos de jovens, quando chegavam na fase da faculdade, fugiam para Pelotas, porque não tinha recurso para fazer universidade ali em Camaquã, então a gente ficava sempre meio chateado com Pelotas, mas um chateado compreensível, assim, porque a gente caminhava com a gurizada e eles iam para aí. E depois, trabalhei 10 anos em Guaíba, e Guaíba ali tem uma legião de pelotenses, amigos, grandes amigos que eu fiz em Guaíba, são de origem de Pelotas, muita gente se estabeleceu ali por Guaíba, perto de Porto Alegre, também tem a ver com Pelotas. Vacaria, bom, Vacaria é uma grata surpresa para mim, né? Eu fui nomeado bispo, eu fiquei sabendo que seria bispo dia 30 de abril de 18, quando eu estava lá em Aparecido, como eu disse. Depois a minha nomeação foi publicada dia 9 de maio de 18. E eu vim aqui pela primeira vez na cidade de Vacaria no dia seguinte, dia 10. Havia combinado já com o Dom Irineu Gassen, que era o bispo aqui da diocese, e a partir dali, então, comecei a me dar conta da beleza que é essa região aqui de Vacaria. Eu sempre ouvia falar de Vacaria, ouvia falar do frio aqui da região,
São José dos Ausentes e Bom Jesus são da nossa diocese, e sempre são uma referência quando se fala de inverno, de frio, e tinha um encanto, porque sempre gostava de pensar esse lugar, mas não era frequentador daqui. E vim para cá, no primeiro dia, para conhecer um pouco a cidade, depois, antes de ser ordenado bispo, fiquei alguns dias por aqui fazendo um giro em todas as paróquias, todas as 28 paróquias. E foi já desde ali um encanto pela região, pela composição geográfica, pelo povo daqui, pela história da diocese. A diocese tem uma história belíssima, somos muito devedores dos freis capuchinhos, que começaram tudo aqui, quando era prelazia ainda, confiada a Dom Cândido Bampi, e foi o bispo prelado. Eles organizaram a base da nossa diocese. Hoje nós devemos a missão capuchinha aqui na região. E também muitos bispos, grandes bispos, passaram por aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o Dom Orlando Dotti, que ainda está conosco com 90 anos, disposto, trabalhando, com uma lucidez absurda, um homem de uma qualidade extraordinária, também deixou marcas extremamente positivas na pastoral, na vida da diocese aqui. É uma responsabilidade muito grande para mim, pensar a diocese, ajudar para não perder esse patrimônio, né? E, ao mesmo tempo, um prazer enorme, né? Substituir um pastor como foi ele por tantos anos aqui, também é um prazer enorme. Me sinto muito pequeno diante da expressão que ele é ainda aqui na diocese. E ainda mais por tê-lo diariamente me ajudando aqui na Cúria e reclamando quando falta serviço, né? Com 90 anos, aquele que não gosta é de ficar em casa. Ele não gosta de ficar em casa. Ele quer trabalhar. Ele fez uma opção muito bonita também, que é morar numa periferia. Ele mora numa casa na periferia da cidade, uma casa simples, bem organizada, simples, e também adotou um bairro da periferia da cidade como sua igreja. Então, ele que atende, ele faz formação lá, reza a missa, o povo tem um carinho enorme por ele. Então, me sinto privilegiado de ter assumido a diocese com essa história, e me sinto muito abençoado. Eu tenho a tradição aí dessa região, que vocês acho que tem também, da experiência da bênção na família. E eu cheguei aqui desde o início, quase que num ato automático, depois refleti muito sobre isso, já tivemos conversas bonitas sobre isso. Para mim, ele é a referência da bênção que eu preciso. Como eu sempre pedi bênção para minha mãe, para o meu pai, para os meus tios, eu tenho o hábito de diariamente descer na Cúria, quando ele está aqui, eu peço a bênção a ele. E, hierarquicamente, eu sou agora o bispo e ele está a serviço da diocese e também a serviço do bispo diocesano. Isso eu não discuto isso é da estrutura da igreja. Mas nos valores de família e valores que importam mesmo, para mim, ele sempre vai ser o portador da bênção e eu o receptor da bênção como o ancião, como aquele que tem autoridade para me abençoar e para me indicar caminhos e me mostrar caminhos também. Então, é uma experiência muito bonita. Um clero simples, temos em torno de 50 presbíteros entre diocesanos e capuchinhos, e agora tivemos a graça de receber uma nova ordem aqui, os Filhos da Caridade, que são franceses, e tem a herança nos padres operários da França. Então, são padres voltados para o mundo do trabalho e voltados para os mais abandonados, os mais pobres, né? E aqui nós temos, vocês devem saber um pouco daqui, tem uma experiência no mundo do trabalho aqui que é bem distinta, talvez, de outras partes do Rio Grande. Nós temos aqui uma grande produção de maçã, mas não, a maçã é mais famosa, mas se produz uva, se produz pera, se produz caqui, se produz ameixa, se produz pequenas frutas, e há o período aí da safra, que atrai para cá em torno de 13, 14, até 15 mil operários. E nós, como igreja, não tínhamos nada até agora voltado a eles. Isso me angustiava bastante. E a chegada desse grupo agora, dos Filhos da Caridade, é uma esperança de que eles consigam dar esse passo aí e que a gente não fique assistindo a chegada e saída dessa legião de catadores aí de frutas, coletores, sem dizer que nós estamos aqui e disponíveis para eles também. Então, é isso, um pouco a grosso modo. Temos uma região bem italiana, de tradição italiana, que é a região dos pequenos municípios, e temos a região dos campos em cima da serra, que são nove municípios aqui que compõem essa configuração, que é uma outra cultura. Temos duas culturas bem distintas. Isso enriquece muito, desafia a pastoral, mas é muito rica também.
Nós vamos conversar, Dom Silvio, sobre essa questão social, e aí o senhor pode voltar a essa questão do envolvimento com os trabalhadores, né, temporários que vocês têm aí na região, né, porque a gente vai querer falar sobre as pastorais sociais em função da sua referência. Mas o Certo. Clésio Santos, nosso amigo, está dando boa noite em oração, Madame Min cumprimentando, Suzana Barroso Bubans cumprimentando, e aí a irmã Elizabeth Pereira, né, tô certo? Lupe. Certo. Isso. Dom Silvio Guterres Dutra, somos conterrâneos. Nossa terrinha, o chão sagrado de Encruzilhada do Sul. Irmã, aí eu vou discordar. O chão sagrado aqui nessa região é Canguçu, né, que é onde eu nasci. Né? Não vamos misturar as coisas. Né? A senhora pode achar um outro nome. Né? Mas chão sagrado, né, é a terrinha de Canguçu. Mas tá bem, a gente dá. Vamos resolver isso. A gente dá. Ô, Manuel, vamos resolver isso de uma vez, porque houve um tempo que não tinha nenhuma divisão, era toda a mesma terra, né? Então tá. Então estamos juntos. Como é que é? O pai brincava, né? Estamos juntos reunidos, né? Então tá bem. Sérgio Weisman, né? Nosso amigo, deve estar em Porto Alegre. Boa noite. Quando posso, estou aqui para prestigiar o programa, que por sinal é ótimo. Andrei Thomas Os Emer, boa noite, paz e bem. Meu irmão Andrei, hoje pela manhã, quando eu compartilhei o convite para o encontro de hoje, disse assim: olha, eu estou colocando em todas as minhas redes sociais, né, a participação do Dom Silvio, né, porque de fato é um homem que merece, né, que a gente faça essa propaganda e que as pessoas ouçam o que ele tem a dizer. Obrigado, Andrei, pela tua companhia. Boa noite, paz e bem. Que maravilha poder escutar Dom Silvio Guterres Dutra, diz o Andrei. Irmã Elizabeth, estou em sintonia. Jane Molina Shore, noite abençoada para todos nós, grande abraço. Ciduana também está conosco, opa, vamos ver onde é que anda a Ciduana, porque correu Ciduana. Eduardo, boa noite, a Ciduana e o Eduardo, né? Padre Martinho Lenz, né, nosso jesuíta, que alegria ouvir Dom Silvio, que foi nosso aluno no Colégio Pio Brasileiro, fazendo sua pós-graduação em Roma. Sim. É isso, Dom Silvio? Era meu reitor, o primeiro ano era o padre Martinho, depois houve a troca pelo padre Geraldo, jesuíta também, mas o primeiro ano tive a honra de ter o padre Martinho como meu reitor lá. Opa! Quero que ele a meu respeito. Tá bem, tá bem. Eu acho que ele volta a falar depois. Ana Maria Dutra Garcia, boa noite. Tia Bia, saudações caritativas, Dom Silvio. A Bia? Eu acho que Tia Bia. Nós conhecemos aqui por Tia Bia, né? A Bia Nogueira. Né? Todo mundo conhece por Tia Bia, né? Depois a Daisy Rodrigues, chegou em casa já, Daisy, né? Boa noite aos amigos e um prazer ouvir Dom Silvio, paz e bem. Cleusa Maria Bertinetti, assistindo de Canguçu. Agora sim, né, Cleusa, né? De uma terra sagrada. Né? Tia Bia voltando, saudações caritativas, Dom Silvio, saudades das nossas ações sociais presenciais. Tia Bia, estamos todo mundo com saudade, Tia Bia, né, das ações que a gente podia fazer, né? Ontem até no encontro com os bispos, padres e animadores da Pascom, a gente brincava, né? Que vontade da gente poder se reunir, de repente sair para o intervalo para poder conversar, né? Tomar um cafezinho e assim por diante, né? Mas se Deus quiser, isso volta. Marli Rezende, boa noite, pessoal. Deus abençoe esse trabalho que tanto nos enriquece. Elizabeth Pereira, com muita alegria assistindo Dom Silvio Guterres Dutra, e minha paróquia é a Catedral, sou vizinha do Dom Jacinto. Minha comunidade religiosa é bem próxima do bispado. Andrei voltou, que belo testemunho, Dom Silvio, que o senhor o conserve nessa bela missão. Padre Wilson Fernandes, da Paróquia do Porto, em comunhão. Um grande abraço a Dom Silvio, saudações ao Lupe e ao Manuel. Maria Fanny Lamper, me atrasei, meus amores. Bem-vindo, que alegria. Bem-vindo, Dom Silvio. É uma honra ter um bispo conosco, graças a você, gratidão a você. A Maria Fanny foi que brincou conosco hoje, né, que já estava aprontando o sofá, e eu brinquei com ela dizendo né, que nós íamos dar a mão ao Dom... já estou misturando os bispos, né? Nessa hora da noite. O Dom Silvio, né? Nós íamos dar a mão ao Dom Silvio e ia levar até o sofá na casa de vocês, né? Tá aí. Dom Silvio já está chegando na casa de vocês. Dom Silvio, nós falamos a respeito da questão o senhor chegou a falar a respeito da questão dos problemas sociais que tem, né? E os trabalhadores temporários, com certeza, em qualquer região onde eles precisem atuar, é um problema social, né? Acaba sendo. E o senhor é referência para as pastorais sociais,
né? E nós temos muitos amigos hoje da Caritas, especialmente aqui de Pelotas, que tem uma forte atuação, né, que estão nos acompanhando, porque também querem saber, nesse momento assim que nós estamos vivendo pandemia, né, qual é o papel das atividades sociais, das pastorais sociais, né, nessa relação com a população, nesse atendimento ao povo de Deus. Bom, começando pelo momento atual, não há dúvida de que o que é urgente, urgentíssimo agora, é a alimentação. As estatísticas aí estão escancaradas, né, nos programas, nas pesquisas, de que a fome voltou radicalmente aqui no Brasil. Não é só do tempo da pandemia, ela já vinha aparecendo novamente nos últimos anos. Eu vivi muito ali perto de Porto Alegre, e antes de subir aqui para Vacaria, uma das coisas que me impressionava demais quando eu atravessava Porto Alegre, saindo de Viamão, do seminário, era, olhos vistos, o aumento dos moradores em situação de rua. Quem mora em Porto Alegre, a estatística recente foi que em Porto Alegre aumentou 28% no ano. Em números exatos, em torno de 1.000 pessoas a mais passaram a morar na rua, a habitar a rua, as ruas. Isso é uma ponta do iceberg, né? Porque ali fica mais escancarado, mais visível que a miséria está aumentando. Mas tem aquela miséria camuflada, aquela que está dentro dos barracos, aquela que está nos bairros pobres. Se fala muito hoje da vergonha de pedir, o que não significa que não haja mais gente passando fome. Então, nesse momento agora, a Caritas está muito comprometida com isso. Nesse período aí todo da pandemia, a Caritas tem se mostrado talvez a instituição mais sólida, mais ramificada, que tem conseguido agilmente socorrer muita gente, e apresenta também um desafio, aquilo que se consegue fazer bem pela Caritas, se torna um grande desafio para onde não tem essa organização. Então, a nossa tarefa no regional tem sido, paralelamente, procurar articular as pastorais sociais que estão presentes em cada diocese, achar uma maneira aí de unir, de ter uma coordenação comum, de pensar junto os trabalhos, de usar mais racionalmente os projetos, né, para que sejam atendidas mais pessoas e não repetidas pessoas, nem abandonadas algumas. Não é fácil porque há um fenômeno aí dos últimos tempos em que tudo aquilo que era social, trabalho social, parece que era possível deixar um pouco de lado. E não é verdade, nunca foi verdade, porque nós nunca tivemos uma situação social tão favorável a ponto de nos sentirmos dispensados de nos articularmos para o atendimento social. Em tempos, digamos, normais, ou aquilo que a gente chamava de normal, a ação social tem que visar muito mais a promoção humana, tem que visar muito mais a capacitação para que cada um vá encontrando seu espaço. Isso não se pode abandonar. Mas nesse momento agora, é quase luxo ficar gastando toda a energia pensando em capacitar enquanto há pessoas morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. Se não é radical a ausência da alimentação, tem o fenômeno paralelo aí que é a má alimentação, aquela alimentação insuficiente, aquela alimentação muito, muito distante daquilo que seria o ideal para conservar a saúde mental, saúde física. Então, essa é a urgência das urgências nesse momento. Tivemos uma movimentação popular muito grande no início da pandemia. Era notório que muita gente se organizava, muitas coletas, muitas doações, e houve depois um arrefecimento, uma espécie de cansaço, ou talvez até de acomodação, parece que a pandemia virou coisa do dia a dia normal, que já não é mais tanto problema. Mas não é a verdade. A verdade agora, principalmente com o fim do auxílio emergencial, e ainda com o retorno dele tão reduzido como ele está retornando, não temos como nos iludir pensando que os próximos meses serão meses melhores. Então, temos que nos mexer mesmo, né, com campanhas, com articulação, com os riscos próprios de quem vai ao encontro de quem está passando fome, mas nós não temos direito de não saber que essa realidade está nos convocando, nos chamando. O senhor estava falando a respeito dessa questão da mobilização que as pessoas fizeram, né, e um processo até de naturalização, quer dizer, né, foi acontecendo de que as pessoas foram se acostumando com a questão e tem, eu acho que um outro fenômeno, né, Dom Silvio, muita gente perdeu emprego ao longo desse tempo, né, e até essas colaborações que a gente via, muitas entidades organizadas de igreja ou fora da igreja, né, começaram a sentir minguar até em função disso também, né? Sem dúvida.
eu acho que os níveis de desemprego, né, reais, eles são bem acima daquilo que está se alardeando com números oficiais, né? Então, consequentemente, os problemas sociais também aumentam, né? Sem dúvida. A tia Bia da Silva Ferreira, que bom saber notícias de Dom Orlando, que conhecia há 20 anos, militante das pastorais sociais e conselho de leigo. Padre Luiz Boari, né, que era pároco da Santa Terezinha quando o senhor esteve por aqui, lhe mandando Sim. um abraço pascal, né, um grande abraço pascal. Tá? E a Maria Cristina Centurião Padilha, nossa Tininha, boa noite, amigos, bem-vindo em nossos lares, Dom Silvio. Né? A Tininha foi professora no curso de teologia e é uma referência para a questão pastoral aqui em Pelotas. Martinho Lens, Padre Martinho, Dom Silvio, gostei da sua sintonia com as diversas tradições culturais de sua diocese. As reduções dos 7 povos das missões tinham uma invernada nas vacarias do mar. Há ainda memória dessa presença missioneira em Vacaria? Sim, o nome original aqui era Baqueria de los Pinhales. Era o lugar onde os jesuítas, as reduções, mantinham o gado, a reserva de gado para as reduções. Por causa da configuração geográfica aqui, na divisa com Santa Catarina, o Rio Pelotas, depois Rio Uruguai. Na descida aqui para Caxias tem o Rio das Antas, e tinha o famoso Mato Leitão aqui, que era um mato muito fechado e cerrado na direção de Passo Fundo. E ainda os cânions aqui de São José dos Ausentes, essa região aí. Então, configurava um lugar de bastante segurança, mantinha o gado nessa região e com uma certa segurança. Foi daí que veio o nome, que hoje é Vacaria dos Pinhais, aportuguesado, mas sem dúvida tem os traços missionários aqui, da presença jesuítica, anterior aos capuchinhos. Eu falei muitos capuchinhos como prelazia, mas anterior aos capuchinhos, sem dúvida, tem aqui a marca jesuíta nas terras da Vacaria. E com certeza, né, só podia ser um jesuíta, o Padre Martinho, né, que nos alertou para isso, né? E o Padre Martinho é uma enciclopédia, assim, né? Conhecimento dessas áreas, o Padre Martinho tem bastante, né? Seu Lupe, por favor. Dom Silvio, um personagem central, assim, que nós temos tido, né, não só para a igreja, mas na sociedade em geral mundial, é o Papa Francisco, né? Como é que o senhor vê a atuação dele nesse período de pandemia, e os exemplos as ações e as falas dele? O Papa Francisco é a grande e bela novidade dos últimos tempos, é o meu modo de pensar. Eu lembro como se fosse hoje o dia da eleição dele, a famosa fumaça branca e a surpresa com o nome desconhecido, enquanto mundo afora se fazia aí apostas e já tinha uma lista de candidatáveis, de papáveis. De repente, Jorge Mário Bergoglio soou estranho no ouvido de jornalistas, de todos, e foi um estranhamento, digo assim, positivo, porque foi um tipo de rasteira do Espírito Santo, né? Enquanto os homens querem uma coisa, Deus quer outra, e Deus acha o caminho para fazer. A nomeação dele, a escolha do nome Francisco, os gestos iniciais dele, daí para frente é tudo surpresa boa, no meu modo de pensar. Eu sou suspeito porque eu sou filho dele, né? Considero que a minha nomeação para bispo tem muito a ver com a chegada do Papa Francisco. Nunca tive ideia de que o meu perfil fosse um perfil para bispo, no modo de pensar do episcopado, e confesso que lá no dia 30 de abril, lá no Santuário de Aparecida, nos poucos minutos que o Dom Jaime me deu para ligar para o anúncio e responder, dizer minha resposta, pesou muito de onde vinha o chamado, pesou demais. Eu entendi que eu não podia dizer não ao Papa Francisco, porque manifestava com frequência meu encantamento por ele, pelo pontificado dele, pelo que ele vinha já apresentando e vem apresentando, e eu disse, não tenho como dizer não. Evidente que ali, naquele contexto, não há tempo agora para falar tudo, mas naquele contexto da minha nomeação, também pensando no Francisco, eu estava ali no santuário a título de gratidão por um milagre que tinha acontecido na minha família, referido a uma sobrinha neta que para nós nasceu sob o signo do milagre. E a nossa oração toda foi para a Nossa Senhora Aparecida, pedindo uma luz para a vida da Cecília, que, segundo os médicos lá do Moinho de Vento, quem conhece Porto Alegre sabe que é um hospital de referência,
os exames todos que fizeram ali, ela deveria ter vindo com bastante problemas, com problemas sérios de saúde. 3 diagnósticos apontavam para isso. Inclusive, a obstetra da minha sobrinha pediu para contratar uma médica especialista em partos de pessoas com portadoras de deficiência. E nós tivemos no dia 8 de abril, amanhã, é o dia dela, o nascimento da Cecília perfeita, né? Perfeita, sem nenhuma complicação, sem nada, uma menina fantástica, no domingo da misericórdia, que era o dia 8 de abril de 3 anos atrás. Mas, em todo caso, só para o contexto ali da minha nomeação, porque envolveu isso e envolveu o Papa Francisco também. Se me permite, eu vou fazer uma afirmação aqui que eu tenho feito, talvez não seja muito compreendida em alguns ambientes, porque nós somos muito classificados na igreja de conservadores e progressistas, conservadores e progressistas. Eu entendo que vale essa reflexão, mas seria bom entender o que é ser conservador e o que é ser progressista. Enquanto cristãos, nós não temos muita escolha de ser ou não conservadores, porque nós precisamos conservar a herança que nós recebemos. E progressistas também não há muita opção de ser, porque nós somos crentes do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre é novo, sempre é novidade, sempre é impulso para alguma coisa nova. Mas eu costumo dizer que o Papa Francisco é o Papa mais conservador da história, dos mais conservadores da história da Igreja, porque ele abriu o baú da Igreja e entrou no baú, mas não parou. Ele foi tão fundo que encontrou o Evangelho, que está lá no fundo. Essa é a conservação que me agrada. Conservador no sentido de ir lá na fonte e de viver o Evangelho e fazer as opções que o Evangelho fez. Para mim, esse é o melhor exemplo de conservador em termos de cristianismo, né? Se alguém quer ser conservador, vai sempre na direção do Evangelho. Qualquer outro tipo de conservadorismo que para no meio do caminho, em alguma fase da história, em algum período histórico aí, da metade do caminho, sempre corre o risco de não chegar no Evangelho. No caso dele, ele foi a fundo e chegou no Evangelho. Ele tem essa postura como pessoa, as opções de vida, as escolhas que ele fez e as pregações que ele faz, os textos dele. Não precisa intermediário para dizer, o Papa quis dizer isso, o Papa quis dizer aquilo. O que precisa bom, eu aceito ou não aceito, mas é uma linguagem que o homem simples entende, o homem mediano de compreensão entende, e os intelectuais também entendem. E basta, como o Evangelho também, basta dizer eu creio, eu aceito ou eu rejeito. Tá muito bom, tá muito bom. E eu quero seguir nessa sua reflexão. Mas o Andrei está aqui emocionado aqui. O Andrei tá mandando mensagens assim, tá pensando frases suas, né? Viva Francisco, querido bispo de Roma. Amém. Gostou da frase rasteira do Espírito Santo? E ainda, conservemos a fé do Evangelho. Verdade, Andrei, verdade. Olha, fosse feliz na seleção. E a Daisy Rodrigues, a nossa ministra aqui da Picrespo, que possivelmente o Dom Silvio tenha conhecido. A dona Daisy já é ministra na Picrespo há muitos anos, né? Muitos anos que eu me lembre. Eu me lembro de toda a vida da Daisy ali na Picrespo, né? E olha que, né, com meus 65 anos... Eu confesso que não lembro o nome dela. Agora, se for ela, vai me perdoar já agora, nesse momento. Mas tinha uma ministra que me acompanhava nas visitas. Uma das tarefas da Missão Popular era ir ao encontro das famílias que tinham doentes, casos especiais, e eu não sabia endereço nenhum, não conhecia nada aí, e tinha uma ministra que sempre estava comigo, e eu, agora, por falha de memória, não... Aí é possível que até que seja ela, hein? Se for, é uma alegria muito grande. Mas que bom, Daisy. Olha, faz favor, né? Registra se foi tu ou se tu sabe quem. Sim, fez missões aqui, tá dizendo a Daisy, né? Então, mas nos dias, Daisy, se foi tu que acompanhou realmente, né? Porque eu também tenho parentes que moram ali e com certeza o Dom Silvio deve ter visitado, porque né, até um deles estava, por essa época, estava em casa já e tinha problemas de saúde também. Mas o senhor falou na questão do Papa abrir o baú, né? Esse baú da igreja que é conservador. E de fato eu também costumo dizer isso quando a gente conversa com as pessoas, né? A Igreja Católica é conservadora, né? A Igreja Católica precisa ser conservadora, porque em muitos casos ela tem que ajudar a sociedade a se segurar, né? A não avançar aquilo que a sociedade acha que deve avançar, né? Não é que a Igreja queira atrapalhar, a Igreja só quer que as coisas aconteçam no seu devido ritmo, né? Então ela é conservadora. E aí, Dom Silvio, vem a minha pergunta.
nesses tempos de crise, como é que uma igreja como a de Vacaria assume esse compromisso de ir ao fundo do baú, buscar o evangelho e viver efetivamente isso? Porque de tantas formas a gente encobriu o evangelho dentro do baú, né, que agora esse mergulho do Papa é uma coisa que muita gente não entende. Sim. Eu comparo muito as reações em relação ao Papa Francisco, estão bastante próximas das reações que o próprio Jesus Cristo sofria e tinha no seu tempo. Porque há uma reação mesmo no campo religioso em relação ao Papa Francisco. Mas isso não é novidade para quem conhece o Evangelho, sabe que de grandes dificuldades de Jesus era exatamente com a categoria dos religiosos, que tinham uma concepção de Deus fechada, um preconceito, e não aceitavam nada que fosse diferente daquilo. A tradição é uma coisa bela, mas a tradição com T maiúsculo, a tradição com T minúsculo, ela atrapalha muito. O que eu vejo o Papa Francisco fazendo? Ele fez a opção de ficar com a tradição com T maiúsculo. Essa tradição com T maiúsculo, ela não tem a ver com vestes, ela não tem a ver com exterioridades, ela tem a ver com princípios, com defesa de princípios. Quem acompanha o Papa Francisco sabe que ele tem uma tolerância muito grande com quem pensa diferente dele. Não é por pensar diferente dele que alguém vai ser punido. Ele tolera, conversa, ele aceita. Mas quando é que termina, esgota um pouco a paciência do Papa, se dá para usar essa linguagem? É quando alguém fere o evangelho. Quando um bispo, como aconteceu na Alemanha, constrói um palácio para morar dentro, ele transfere o bispo e coloca as pastorais sociais no palácio. Quando alguém não respeita os menores, ele endurece com esses. Porque aí não é porque pensa diferente do Papa, é porque está ferindo no coração o evangelho, está ferindo no coração os princípios. O fato do Papa ter abandonado certas quinquilharias, que dá para chamar assim, que foram entrando na história, herança muito mais do Império Romano do que do evangelho, isso incomoda muita gente. A mim chocou muito quando, na nomeação, eleição do Papa Francisco, quando na época um jovem veio rapidamente comentar comigo que estava escandalizado porque o Papa não teria usado um dos panos que compõe toda a vestimenta do Papa nos ritos oficiais. Eu confesso, não sou melhor do que ninguém, mas eu não passou nem um momento por mim pensar que cor, que tipo de vestes o Papa estava ou não estava usando, mas era a novidade do Francisco. E aí isso me fez acordar, olha, nós estamos vivendo algumas distorções muito perigosas. Ainda estão presentes entre nós hoje distorções do mundo religioso, que transforma a religião em parte do problema e não parte da solução. Estamos vivendo hoje diariamente aí fenômenos de que há um desvio no campo religioso muito grande. Então o Papa acaba criando um pouco essa tensão que é própria do Evangelho, é própria dos que escolhem o Evangelho, e eu entendo que ela é saudável, porque é uma tensão que vai impulsionando para o essencial. Então ele mesmo tem uma serenidade muito grande, ele sabe das dificuldades, ele sabe que não é amado em todos os lugares, mas ele consegue criar uma adesão de tanta gente fora da igreja também, de tantos outros líderes que têm princípios bem estabelecidos de direitos humanos, de fraternidade universal, que eu entendo que é esse o caminho mesmo, é esse o caminho. Não dá para ser um grande pastor preso a questões secundárias. Quanto mais livre for o pastor, mais evangelho ele vai conseguir viver e pregar. Agora tem um preço, né? Tem um preço. Não é à toa que Jesus morreu na cruz, não foi só uma predestinação, só para cumprir a palavra, mas foi porque ele assumiu certas questões da época dele ali que surpreendeu o mundo religioso, surpreendeu as elites da época, surpreendeu a política da época, e hoje nós temos ele como nossa referência, né? E o Papa, no meu modo de pensar, ele se aproxima muito da figura que foi Jesus Cristo lá no tempo dele. Com certeza. Maria Fanny Lampert, é muito iluminado, Dom Silvio. É iluminado mesmo, né? Os comentários estão sendo assim bem pontuais, né? E claro, fácil da gente compreender também, né? Até os manuais da vida conseguem compreender, o Maria Fanny. Então, né, quanto mais vocês que entendem mais do que eu, né? Um loop nem se fala, obviamente, né? Daisy Rodrigues, não, eu estava designada em outra comunidade, mas no encerramento das missões eu estava presente e pude ouvi-lo cantar e tocar violão, Dom Silvio. Foi.
Uma época que eu me aventurava a tocar violão, agora o violão está de férias, prolongado. Nós vamos ter que unir com o Dom Ricardo, com o Dom Cleonir, né? No Vamos ter... vocal eu me arrisco, no instrumental eu já não faria bem. Vamos fazer uma banda de bispos. Olha, tá aí, ó, Lupe. Tu que é um empresário da comunicação, Lupe, quem sabe? Quem sabe, Lupe? Lupe, por favor. Bom, Silvio, pensando nesse ano 2021, né, que a gente até pensava assim, que muitas pessoas dizem, como é que vai ser o novo normal, o final da pandemia? Eu já não sei, eu já estou pensando assim, simplesmente, como será 2021? Como é que o senhor vê a ação pastoral, pensando nas diretrizes da CNBB para esse quadriênio, de ações que a Igreja do Rio Grande do Sul assume? Como é que a gente pode pensar 2021? Certo, eu vou fazer uma partida aqui, mas eu acho que não está muito diferente de todos os outros lugares, né? Eu entendo que tem alguns aprendizados que a gente está tendo que fazer forçosamente agora. Um deles é planejar só a curto prazo. Tudo aquilo que a gente tenta planejar a médio e longo prazo, estamos sempre sujeitos a ter que cancelar, adiar, mudar de novo. Então, é preciso aprender a pensar as coisas, quem sabe por semana, por alguns dias, e ir fazendo e vivendo intensamente o dia que nos é dado. Eu entendo que tem que ser assim. Não é que seja impossível pensar coisas a médio e longo prazo, mas tudo aquilo que for pensado a médio e longo prazo já tem que ser pensado em plataforma virtual, em encontros desse tipo aqui, mas diferente daquela vontade que nós tínhamos de encher a igreja, de fazer encontros, confraternizações, de abraçar, de passar um dia junto discutindo as coisas. Então, estamos tendo que aprender um novo modo e entendo que esse modo é o modo da resistência. Não podemos simplesmente fechar tudo e ficar esperando o resultado. Então, nós estamos descobrindo, com uma certa criatividade, com um pouco de dificuldade também, alguns caminhos para manter a chama acesa. Eu tenho aqui aprendido com os padres também, eu estava meio que forçando a levar alguns projetos diocesanos adiante, e os próprios padres disseram, bispo, não é possível, nós não vamos conseguir fazer. Então, a capacidade de adiar, a capacidade de não desistir, mas ir construindo o que for possível agora para, quando as circunstâncias favorecerem, voltar, não do zero, mas voltar com as coisas mais ou menos pensadas, preparadas, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, entendo que é muito tempo de identificar o que é o necessário e investir no necessário, aquilo que nós não podemos abdicar, não podemos não fazer. Né? Hoje há uma discussão, por exemplo, de abrir ou fechar a igreja. O que nós não podemos discutir é se a fé é vivida ou não nesse tempo. Agora, ela precisa ser vivida em sintonia com a ciência, em sintonia com os cuidados, as regras sanitárias, porque não há briga entre essas coisas e a religião. Elas devem se unir. E, nesse momento, rezar significa investir muito na oração pessoal e familiar. Rezar significa sintonizar com uma live como essa e se manter firmes na fé, porque isso é prudente, isso é bom senso. Então, esses caminhos nós estamos aprendendo. Um desafio particular, que eu imagino que Pelotas não deve ser diferente, é a manutenção financeira, por exemplo, econômica das paróquias e das comunidades. Todas elas estão vivendo no limite ou abaixo do limite. Então, tem sido um desafio muito grande para lideranças, padres e bispos. Há também dioceses com dificuldades muito grandes de sobreviver. Então, cada vez que tivermos chance, também seria bom fazer um apelo aí à consciência de irmãos e irmãs de igreja que, sabendo que não estão indo lá na comunidade, que não estão levando o seu dízimo, que não estão participando de eventos das comunidades, sabendo, imaginando o quão pode estar sendo difícil para o seu pastor, para a sua comunidade se manter em pé nesse tempo, deveria mostrar sensibilidade, né? Deveria se aproximar, deveria oferecer alguma forma de sustentação. Também é um tempo de conversão, né? Um tempo para que nós saibamos escolher o que é necessário mesmo e ficar com isso, adiar algumas obras, adiar algumas vontades que temos de fazer. Então, tem sido desafios bem particulares. O que eu entendo é que não dá para ficar resignados, né? Não é para resignação esse tempo, é para despertar em nós a capacidade de fazer o que é possível, aguardando para fazer mais. Eu aposto muito, alguns dizem que o retorno da pandemia vai ser muito desafiador, no sentido de desmobilização das pessoas e das comunidades. Eu acredito muito que pastores,
assim como a iniciativa de vocês, que estiverem mantendo o vínculo, sinalizando a presença da fé, sinalizando o vínculo, oferecendo alimento espiritual, que nós podemos ter uma surpresa positiva em relação ao retorno depois. Eu, particularmente, anseio por me reunir com muitas pessoas e conversar as coisas da fé, anseio demais em celebrar uma crisma com uma igreja lotada de jovens e familiares e amigos como tem aqui. Eu acho que esse anseio não é só meu, eu acho que muita gente está só se contendo por ser pessoa sensata, sábia e por ser pessoa de fé mesmo, que não quer nem fazer mal para si, nem mal para os outros. Mas eu tenho desconfiança muito grande que nós vamos ter uma volta de pessoas muito dispostas a trabalhar e vamos ter que saber administrar depois essa volta e achando lugar para cada um, para que todos participem e nós possamos, quem sabe, renovar as comunidades a partir desse desafio aí, desse deserto que estamos, de alguma forma, vivendo. Que ótimo, Dom Silvio. Olha aqui, ó, o Padre Ayrton, da Diocese de Bagé, está nos acompanhando. Obrigado, Padre Ayrton, pela companhia. Padre Martinho, a pedagogia do Papa Francisco pode ser definida assim: primeiro o gesto, depois a palavra. Ele é hoje o líder espiritual do mundo, não só para os católicos. Seu diálogo com o Islã é emblemático, culminando com sua visita ao Iraque. Roselaine Franco cumprimentando e o Sérgio Luiz Fonseca Machado, Dom Silvio Guterres Dutra, sempre coerente com o projeto de Cristo. Um grande abraço a todos, paz e bem. Dom Silvio, chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim. Agradecemos muito a sua presença, agradecemos muito o seu carinho de ter nos acolhido, de ter nos acompanhado ao longo dessa 1 hora, né? E a gente gostaria o seguinte, agora que o senhor nos desse uma mensagem, depois nós vamos fazer as nossas mensagens, e aí o senhor nos dá uma bênção no final, pode ser? Pode. Por favor. Vocês viram que quando a gente se apresenta, a gente não diz tudo sobre a gente, mas depois no andar da conversa, você descobre outros traços. Um deles que você descobriria é que eu falo demais. Então, eu não usei assim para isso, para não assustá-los. Mas agradeço de coração essas experiências que eu tenho com Pelotas, ou com pessoas aí de Pelotas, me fizeram dizer esse sim com uma certa facilidade e com certo prazer até de poder estar com vocês. Me aproximando aí geograficamente do lugar onde eu nasci, há uma afinidade cultural nessa região aí, eu me sinto bastante integrado aí com esse lugar aí. Tenho um prazer enorme de retornar à Encruzilhada, agora, depois de bispo, ficou um pouco mais difícil, mas a minha experiência anual era de voltar todos os anos lá e ficar uma semana. Um prazer que eu tenho caminhar nos campos, sentir o cheiro da ovelha de Encruzilhada. Vamos ficar mais ou menos assim, vamos deixar Canguçu como um lugar privilegiado, ficar com a melhor ovelha do mundo é a que tem Encruzilhada. Se alguém gosta de ovelha, faça a experiência, porque não basta só o que o bispo diz, né? Mas a melhor ovelha que eu conheço é lá daquela região. Então, aí ficamos mais ou menos cada um com uma coisa boa, né? Claro. Mas é que o Lupe vai entrar com São Lourenço e aí a gente vai ter que... Bom, mas tá, é partilhando, né? Então, não há problema. O Lourenço é referência de férias para minha família também, que vai com frequência. Inclusive, naquele ano, há 10 anos atrás, quando aconteceu aquela enchente, eu tive que ir lá buscar meus parentes que estavam lá. Muito obrigado, então, por essa experiência. Alguém fez referência aí a Piratini, o lugar onde eu nasci, Encruzilhada, é próximo do Rio Camaquã. E numa das vezes que eu estive lá, o rio estava bem baixo, por força do verão, e nós atravessamos a pé o Rio Camaquã e chegamos a Piratini. Do outro lado é Piratini. Estamos bem perto aí. Bem próximos, com certeza. Minha gratidão ao Jacinto, que disse que não poderia estar, que está no compromisso em função da Assembleia da CNBB, que é a semana que vem, meu padrinho. Deixo aqui meu pedido de bênção a ele, porque eu preciso dessa bênção de padrinho também. Minha gratidão novamente ao tempo que eu estive aí na missão, que me ajudou muito, me embalou muito no início do ministério de padre. Eu era padrezinho novo e foi muito importante para eu me animar a continuar sendo padre. E hoje estou aqui em Vacaria, então. Coisa boa. Ainda a Maria Fania, a Dona Leia, a Roselaine, o Sérgio Weisman, a Elizabeth Pereira, todos muito gentis nas palavras que mandaram agora no final. Muito obrigado, Dom Silvio. Olha, eu nem tenho o que dizer, né? Porque eu acho que o que vocês disseram a respeito da presença do Dom Silvio foi muito enriquecedor, né? Nós nos sentimos abençoados por ter a presença do Dom Silvio, né?
E a presença dos nossos convidados sempre tem sido assim, né? Porque, de alguma forma, além da gente ir visitar vocês, ainda eles trazem uma palavra assim de conforto, de esperança, de coisas boas que podem acontecer. E a gente tem que ter esperança, né? Eu acho que nós cristãos somos homens e mulheres de esperança. Então, é essa a minha mensagem final. Lupe. Dom Silvio, nosso muito obrigado pela disponibilidade e atenção do senhor. Tão prontamente nos aceitou o nosso convite. Foi mais uma quarta-feira assim, de uma experiência muito bonita de partilha da experiência do senhor, das vivências aí de Vacaria. Sem dúvida nenhuma, muito enriquecedor para todos nós. Nosso muito obrigado. Convidamos a todos que estão nos acompanhando. Semana que vem, nós vamos estar conversando com a professora Tininha. Tininha vai estar falando conosco sobre uma área que ela trabalha muito bem, e que é a área da família e do matrimônio, né, que é o mestrado da Tininha nessa área. Nós vamos conversar sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia, que é esse documento especial do Papa Francisco, que está completando 5 anos. Então, agora, todo um período de aproveitar um pouco mais ainda desse escrito do Papa Francisco. Então, quarta-feira que vem, dia 14, nós teremos essa oportunidade. Aproveito para convidar e divulgar que na quinta-feira, dia 15, nós não teremos o Partilhando, mas teremos uma live especial para todos que trabalham com comunicação. Né? Então, você que comunica na liturgia, que comunica na catequese, que comunica na pastoral do dízimo, que comunica na pastoral da saúde, que comunica nas outras pastorais, que comunica nos movimentos, é nosso convidado para uma live sobre o Dia Mundial da Comunicação Social, que ocorre em maio. Nós vamos estar fazendo essa live já desde agora para ir preparando as nossas lideranças sobre essa temática. Então, vai estar conosco o professor Manuel Jesus e Dom Carlos Rômulo, que é o bispo referencial para a comunicação aqui no Regional. Então, deixamos o convite, vai ser na quinta-feira, dia 15, às 8 horas, também aqui pela página da Arquidiocese no Facebook. E ainda, para encerrar, só gostaria de aproveitar e registrar e pedir que Dom Silvio inclua na sua bênção todos os jornalistas, especialmente destaco nosso querido amigo Manuel Jesus, e na pessoa dele a todos os jornalistas que nos acompanham, que hoje é dia do jornalista, então que também recebam o nosso abraço, parabenizando por esse dia e pedimos a Dom Silvio também que inclua todos os jornalistas na sua bênção. Certo. 65 anos, Dom Silvio, dá tempo da gente ser muita coisa, assim, né? Professor, jornalista, metido, né? Essas coisas todas, assim, né? Então, né? Tem tempo para tudo, Dom Silvio, tem tempo para tudo. Dom Silvio, por gentileza, só vamos lembrar então, dia 14, na quarta-feira, nós temos a Tininha. Aliás, Tininha, tu tá muito bem nessa fotografia que o Lupe selecionou, né? Olha, nós vamos aumentar o Ibope, assim, né? Astronomicamente, né? Se é um Manuel ou se é um Lupe, né? O Dom Silvio até atrai, né? Mas se é um Manuel ou um Lupe, ninguém olha, né? Mas uma Tininha desse jeito, né? Então, dia 14 é com a Tininha, né? Vai falar sobre Amoris Laetitia. E dia 15 é a nossa live, né? Com o apoio da Arquidiocese de Pelotas, Diocese de Bagé, Diocese de Rio Grande, Universidade Católica e Livraria Santa Rita. Não fique pensando que nós estamos fazendo comercial porque nós estamos ganhando dinheiro em cima. Não. Nós estamos querendo promover instituições que têm algum vínculo com a questão da comunicação e com a questão da formação das nossas lideranças. Dom Silvio, por gentileza, a sua bênção para todos nós, né? Uma bênção assim para as pessoas que estão nos acompanhando, para os seus familiares, para as pessoas que estão doentes, né? Idosos que estão nos acompanhando também, por favor. Então, aproveito para dizer parabéns pelo Dia do Jornalista. Evangelho significa boa notícia. Todo jornalista que tem apreço pela boa notícia está muito afinado com o Evangelho, talvez sem saber. Então, parabéns a todos os jornalistas. Se não estou com problema de visão, Manuel, tu tens uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ali atrás. É isso mesmo? Então, se não for difícil de tirá-la de lá e trazer aí para frente... Claro que não. Vamos pedir a bênção com ela. A minha família toda
tem uma devoção especialíssima com Nossa Senhora Aparecida, e o fato de eu ter sido comunicado que seria bispo lá dentro do santuário me vinculou muito mais a Nossa Senhora Aparecida, e hoje eu não tenho como viver sem conversar com ela diariamente. Então, que ela interceda por todos, por esse Brasil que está aí acumulando mortes e faz todo mundo sofrer, por mais que estamos em tempo de oitava da Páscoa. Não podemos nunca esquecer de estar unidos solidariamente e torcendo para que esse Brasil encontre o seu rumo e paremos de assistir confusões e possamos ver logo uma unidade em torno do cuidado da vida. Sobre todos que participaram nesta noite, todos que têm esse como seu momento de visita, de acolher pessoas em sua casa, que Deus permaneça com sua bênção por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado de novo e boa continuidade para vocês nesse belíssimo projeto. Obrigado, Dom Silvio. Nos aguarde um pouco que a gente volta a conversar. Meu amigo, minha amiga, obrigado. Agora o pessoal está lembrando que também é o Dia Mundial da Saúde, pode ser? Né? Alguém falou agora aqui, né, de que que correu tanta coisa. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, então, né, é um dia especial para a gente rezar pelas pessoas, né, que estão doentes, né, especialmente nessa questão do coronavírus agora. Meu amigo, minha amiga, né, Deus a abençoe, Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço. Na próxima quarta-feira, a Nossa Senhora Aparecida vai estar aqui de novo. E eu também. Boa noite, grande abraço. Até a próxima quarta-feira.